Muito boa tarde, gente! Estamos aqui novamente para mais uma live. Faz um tempinho já que a gente não aparece, mas hoje estamos aqui novamente para falar sobre assuntos que eu tenho certeza que vão poder trazer conhecimento, trazer edificação, trazer sabedoria para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as questões envolvidas no Outubro Rosa, que é a prevenção e combate ao câncer de mama e como que o bem-estar emocional pode ou não interferir ou afetar ou ajudar no tratamento dessas doenças ou da prevenção dessas doenças. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que nós já estaríamos falando domingo sobre esse assunto, mas devido a problemas com a plataforma, não conseguimos. Hoje estamos aqui novamente e vamos falar com ela sobre esse assunto. Ela já chegou, então vamos conversar um pouquinho com a nossa querida amiga Isabel Matos, que ela é terapeuta, uma mulher excepcional, uma mulher que tem uma história de vida muito impactante. Eu tenho certeza que nós vamos poder aprender muito com ela hoje. Vou chamar ela já aqui para a gente começar o nosso bate-papo e falar sobre o Outubro Rosa. Um minutinho só, deixa eu já chamar ela aqui para a gente estar entrando aqui, nós dois aqui. Vamos ver. Vamos aguardar um pouquinho. Estamos aguardando. Ah! Hoje deu certo! Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Isabel. Dá uma boa tarde aí para os nossos assistentes, para a nossa audiência que está chegando. E como essa live vai ficar gravada, né? Mais uma vez, um prazer imenso em estar com você aqui. Né? A gente faz tempo que está para bater esse papo e tivemos problemas, mas hoje estamos aí. E aí, como é que tá? Boa tarde, seu aí. Problemas técnicos, né, nos impediram no domingo. Eu estou ótima, graças a Deus. Adoro o modo como você nos apresenta, as suas colegas terapeutas, você sempre nos coloca lá em cima. É um prazer estar fazendo live com você, visto que também é um colega assim, cheio de aptidões, né? E eu, assim, só tenho a agradecer estar aqui com você nessa tarde. Prazer é nosso, Isabel. Prazer é sempre nosso. E na verdade, aquilo que a gente fala é nada mais, nada menos do que realmente reconhecer aquilo que vocês já são, né? Todas as nossas amigas terapeutas aí têm histórias maravilhosas de superação, de busca do conhecimento, do olhar para dentro, né? Coisa que é tão difícil hoje, né? As pessoas evitam olhar para dentro, né? É exatamente por isso que nós muitas vezes ficamos presos às redes sociais, a jornais, né? A informativos e histórias, porque nós queremos olhar sempre para fora. E pessoas que têm muitas vezes histórias de superação, né? São as pessoas que realmente decidam parar e falar assim, calma aí, a responsabilidade pela mudança da minha vida é minha, né? Eu tenho que reconhecer os meus pontos fortes, fracos, e reconhecer e mudar isso. E eu tenho certeza que a história de vocês todas tem muito a ver com isso, né? Com esse olhar para dentro, com essa busca de ser melhor todo dia, essa busca do conhecimento, essa busca de reconhecer. Calma aí. Tenho pontos de melhoria, mas eu posso melhorar e vou melhorar. E tem sido bênção na vida de muitas pessoas, né? A história de vocês, o conhecimento de vocês tem ajudado muitas pessoas
a saírem, tenho certeza, de problemas que muitas pessoas evitam, né? Muitas vezes até encará-los de frente, né? E vocês não só encararam, venceram e estão fazendo dessa história suas a alavanca para a mudança de outras histórias também, né? Espero que sim. Assim, eu fiz live com Marlene, acho que naquela mesma semana, uns dias antes, e eu falei para ela que eu não gosto, na realidade, da exposição em mídia. Porém, entendo que se faz necessário justamente para a divulgação do nosso trabalho e de todos esses aspectos que você acabou de citar, né? Porque, de fato, por mais humilde que sejamos, é necessário admitir a nossa vitória. Essa é a palavra, é vitória, porque, Anderson, como você bem disse, olhar para dentro de si, reconhecer seus pontos fracos, né? Porque nós vivemos em um mundo onde tudo é ostentação, tudo é o aqui e agora, tudo é o ter. E é lógico, como a gente não conhece outra coisa, a gente acaba seguindo a manada. Até que então, um dia a gente se depara com algo diferente que te chama a atenção e te diz, olha, existem mais coisas além disso, né? Que é a verdadeira vida, que é você olhar para si, que é você se amar, que é você se respeitar. Isso é o que traz felicidade para o ser humano, independente de sexo, cor, religião, classe social. E aí, hoje, eu consigo dizer, sim, eu superei muita coisa para que esteja aqui, e o fato de estar em mídia hoje é única e exclusivamente para ajudar, sim, aqueles que acham, principalmente nossas amigas mulheres. Eu não sei se todas, porém, eu tinha um grande complexo de inferioridade. E aí eu venci isso. O fato de não gostar de estar em mídia não é mais pelo complexo de inferioridade, é devido à minha cabeça de ter visto tanto, de ver ainda, né? Tanta gente se expondo vazia, apenas para mostrar corpos bonitos e bens materiais. E aí, por conta disso, eu meio que resisti a querer estar exposta em mídia. Porém, entendo a necessidade de estar aqui contando, sim, a minha superação, assim como as nossas colegas terapeutas. Mas é isso aí, Marlene, Marlene não, Isabel. Por que, que a gente precisa fazer isso? Né? Porque, na verdade, nós, como terapeutas, um dia também encontramos a história de alguém, e muitas vezes nós não percebemos isso quando a gente vai se expor, porque eu também não queria me expor na internet, achava que também não tinha muito o que falar, né? Mas quando a gente vai olhar um pouquinho para trás, quando a gente entrou na nossa busca, nós nos conectamos exatamente com a história de pessoas que superaram aquilo que nós estávamos passando no momento. Muitas vezes nós encontramos essa ajuda num programa de televisão religioso, muitas vezes num vídeo de um terapeuta, de um coach, de um pastor, de um padre, de uma pessoa que passou por momentos de dificuldade assim como nós, né? E eu ouvi uma frase outro dia, né, que contextualiza uma frase de Jung que fala, né? E Jung fala assim: conheça todas as técnicas, saiba todas as ferramentas, mas quando tocar uma alma humana, seja a outra alma humana. E por que que nós temos que ser? Por que que nós temos que ser essa outra alma humana? Porque quando nós
vemos no outro, nós conseguimos ajudar melhor, né? É aquele amar ao próximo como a ti mesmo de Jesus também, né? A gente, como a gente venceu algumas dores, venceu as nossas dores, a gente sabe que aquele outro cria empatia com a dor do outro também, né? E o outro também vai se conectar com a gente por causa da empatia de saber, poxa, olha aí, ela passou por aquilo que eu passei e saiu. Se ela consegue, eu também consigo. E aí ela vai saber, poxa, calma aí. Só que eu não sei. Então, já que eu não sei como sair, eu vou perguntar para ela como ela saiu. E aí entra o nosso trabalho. Por quê? Porque todos nós um dia entramos nessa carreira terapêutica porque nós encontramos a cura para as nossas dores e falamos, poxa, se não dói mais em mim, eu posso ajudar outras pessoas a não terem essa dor também, né? É verdade. E como você falou mesmo, e como você falou, né? Nós vivemos, infelizmente, em um mundo de pessoas vazias, né? De pessoas que estão simplesmente preocupadas com o hoje, né? Só que isso está tendo um preço, né? Nunca se falou tanto em depressão, ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo do agora, né? Elas não querem encarar o hoje. Então, ou eu vivo da glória e dos problemas do passado, ou dos problemas do passado, ou eu vivo sempre na próxima balada, no próximo evento, na próxima dor que eu posso sofrer, e aí eu vou tentar evitar ela hoje. Então a gente foge do agora, né? E quando a gente foge do agora, nós estamos fugindo da nossa realidade. E se nós estamos fugindo da nossa realidade, nós não vamos conseguir mudá-la, sendo que nós não estamos enfrentando essa realidade, né? E aí surgem problemas como esse que nós vamos falar hoje, que é a questão do câncer de mama, né? Do outubro rosa, né? Porque as pessoas podem falar assim, mas o que tem a ver, né? Psicanálise, terapia com câncer de mama, né? E as pessoas nem imaginam que tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Absolutamente. Porque quando a gente não encontra uma cura para alguma coisa, eu sempre digo, né? Que o nosso corpo ele é como um painel de um carro, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Ou seja, existe um ser espiritual dirigindo esse veículo carnal durante uma estada aqui nesse plano aqui, nesse planeta, nesse plano, né? Então, esse motorista, ele é avisado através de luzes, né? Como no carro, né? Acende a luzinha vermelha, olha, tá esquentando o carro, tá faltando água, olha, tá faltando óleo. E as luzinhas vermelhas do nosso corpo são as doenças, que vêm para nos avisar que algo não está bem, né? Nós procuramos fugir das doenças, evitar das doenças, né? Mas é muito mais profundo o assunto, né? A doença, muitas vezes, ela vem como uma amiga nossa para falar, olha, seu sistema imunológico tá baixo e por isso esse resfriado entrou, né? Você está guardando sentimentos ruins e esses sentimentos vão criar blocos energéticos e vão se manifestar em alguma parte do corpo, como caroços, como, vamos colocar como cistos, como tumores, né? Que se observados, né, antes do início, né? Porque todo tumor, todo câncer, ele teve o seu start 10 anos antes da manifestação física dessa doença, né? Então, muitas vezes a pessoa guarda a mágoa de outra pessoa, guarda rancores, guarda sentimentos ruins por 10 anos. Não perdoa, não perdoa, não perdoa. E daqui a um tempo aparece um carocinho. E esse não perdoa, não perdoa, não perdoa, permanece. E esse carocinho vai crescendo. E aí o que nós fazemos? Buscamos ajuda clínica. E o clínico vai fazer o quê? Vai tratar com as ferramentas que ele tem, que é os medicamentos, que é a quimioterapia, que é a radioterapia.
E ele não vai olhar da onde está vendo isso aí. Ele vai combater a causa. A causa não. Ele vai combater o sintoma. Mas a causa está 10 anos antes lá. E muitos, infelizmente, não sei se pela falta de conhecimento ou não, mas não vão. Até porque, às vezes, num atendimento clínico de 15 minutos, né, 1 hora, quando, né, a gente sabe que a medicina no Brasil hoje ela é muito solicitada, vamos dizer, e os médicos não conseguem realmente prestar um trabalho como deveria, de acompanhar, de ouvir o paciente, de acolher o paciente, entender o histórico todo do paciente para conseguir. Não, ele vai atender, vai passar, vai ver o sintoma, vai medicar e entra o próximo, né? E aí, como não se tem um olhar mais humanizado, acaba se tendo um tratamento deficiente e nós vamos tratar o sintoma e não vamos buscar a causa, né? E aí a gente vê essas campanhas como nós estamos tendo agora, Outubro Rosa, prevenção e tal, mas ninguém fala de vamos prevenir conversando, ouvindo, entendendo as causas, né? Sim. Você sabe que o médico que, eu vou usar a palavra inventou porque é a que me vem à cabeça agora, a medicina germânica, ele fazendo testes clínicos, laboratoriais, exames e tudo, ele conseguiu identificar quando nasce, né, uma anomalia em nossas células, devido ele ter perdido um filho precocemente de tiro. Ele e a esposa, no caso esse médico, os dois eram médicos e eles, logo após esse incidente, e o filho ter morrido, ele desenvolveu câncer de próstata e ela desenvolveu câncer de mama. Pouquíssimo tempo após esse incidente. E E aí eles conseguiram depois começou, de atrás da. a partir daí ele começou a fazer laboratório com as pessoas que já estavam com câncer e, lógico, sendo uma alma humana, ele foi atrás da raiz do problema, do histórico, o que aconteceu na vida da pessoa para que tivesse desenvolvido o câncer. E aí ele fez exame do cérebro e quando ele descobriu que quando acontece algo assim extremamente doloroso, automaticamente o nosso cérebro cria uma mancha escura e a partir desta mancha, lógico, o cérebro, que é quem comanda todo o nosso corpo, envia a mensagem para as nossas células, e aí, dependendo da emoção que a gente desenvolve com o acontecido, uma célula de um determinado órgão começa a nascer diferente, digamos assim, das outras, né? Com anomalia, e ali vai se desenvolvendo o câncer. E é por isso que muitas pessoas falam assim, não tem cura, né? Realmente, acaba-se não tendo cura, né? Por quê? Porque se eu não resolvo a causa, se eu não resolvo o sentimento que levou a essa causa, o trauma, se eu não entendo, busco entender ou acolher esse trauma, né? Fica difícil a gente buscar a cura, né? E aí eu trago até algumas experiências que nós ouvimos falar em religião, por exemplo, né? Por que muitas pessoas, quando têm uma doença dessa, elas vão buscar ajuda religiosa, independente da religião, não estou aqui para falar dessa ou daquela, né? Sim. Mas por que as pessoas, quando elas vão buscar ajuda na religião, muitas pessoas alcançam um milagre, a graça da cura? Porque o que as igrejas ensinam, a espiritualidade ensina? O perdão, né? O amor, né?
a doação, né? E aí ensina, olha, se você não perdoar, você não vai ter a salvação da sua alma. Se você não perdoar, você não pode encontrar com Deus. Se você não perdoar, você não pode adentrar no reino de Deus, porque Jesus é amor e tal. E aí as pessoas perdoam, e quando elas perdoam, elas ressignificam aquele sentimento ruim, geram o equilíbrio emocional novamente, e milagrosamente a doença vai embora. Milagrosamente, né? Aí o milagre acontece. Exatamente, aí o milagre acontece, né? Por quê? Porque a pessoa mudou simplesmente a sua percepção do mundo, a sua percepção do trauma, né? Sim. Só que muitas pessoas insistem em eu não perdoo, eu não aceito, né? Pois é. E aí, se a pessoa não perdoa, né? Eu não sei se você conhece, Anderson, um psicólogo o Rossandro Klingey, tem muitos vídeos bons e tem até curso dele, né? Ele faz uma comparação entre o não perdão e você guardar uma vasilha com vômito durante anos. E aí você guarda aquela vasilha, porque, digamos, nós viajamos juntos, eu enjoei, vomitei, você parou numa vasilha e você guardou. E aí você carrega aquela vasilha e todo lugar que você vai, todo mundo que você encontra, você abre aquela vasilha, imagine como não está depois. No momento já não cheira bem, imagine depois de dias, meses, anos, e você está sempre com aquela vasilha, e aí você abre e mostra para as pessoas, olha o que a Isabel fez comigo, olha o que a Isabel fez comigo. O câncer nada mais é que as suas células apodrecidas se destruindo. E aí, Exatamente. se você apenas entender que quando você, digamos, perdoar ou entender o que levou tal pessoa a fazer tal ato, você não vai estar apenas perdoando a pessoa, você vai estar se libertando de um peso e renovando as suas próprias células. Então, é muito mais por você do que pelo outro, né? Imagine a grandiosidade de quando você, digamos, perdoar alguém, você vai estar limpando o seu próprio corpo de coisas que vêm a te apodrecer em vida, porque é isso que o câncer faz. Imagine a grandiosidade de buscar ajuda para se libertar disso, né? É como você falou, né? É pegar essa vasilha que você está guardando e jogar fora. E deixar aquilo que está apodrecendo você, né? Apodrecendo a sua vida fora. Não quero mais isso para mim, né? E as pessoas acreditam que o perdoar, que o liberar, que o entender o outro, fala mais sobre, vamos O outro, dizer, liberar o outro da culpa dele, né? E não fala, o perdão não é sobre o outro, é sobre nós deixarmos o outro com as consequências do ato que ele fez, né? sim, Se o outro me magoou, se o outro fez mal para mim, beleza. Aquilo é aquilo que aquela pessoa poderia dar, né? E eu sempre falo, é impossível, e eu acredito ser verdadeiro, é realmente impossível uma pessoa feliz querer ver a outra mal. também costumo dizer isso, Anderson. Mesmo antes de eu me tornar terapeuta, eu já nem era feliz ainda e eu já compreendia isso. Não sei em que momento da minha vida, não sei quando, não sei como, eu compreendi. Deixa eu só dar um oi para as minhas amigas Renata, Lucivânia, que entraram aí. Eu não sei se entrou mais alguém, mas eu não vi. A Mas as Ivanilda meninas, também, a Ivanilda, nossa colega, boa tarde.
como diz o nordestino, cheiro no coração. Boa tarde também, meninas, sejam bem-vindas, né? E nós estamos aqui falando sobre as consequências aí que sentimentos ruins podem trazer, né? Podem ajudar aí ajudar, contribuir para o crescimento de coisas que nós não gostaríamos, né? E hoje quando nós estamos no Outubro Rosa, falando especificamente sobre questões do câncer, né? E como que esses sentimentos ruins ajudam a manter ou a criar esses estados, né, desagradáveis em nossas vidas, né, Isabel? Exato. Aí, como nós estávamos falando, eu nem imaginava que um dia eu seria terapeuta, e eu já compreendi, em algum momento, buscando, lógico, ajuda para as minhas dores emocionais, eu compreendi que pessoas felizes não magoam outras, e o fato de você estar feliz, você olha para a sua vida e você vê tudo legal, tudo bem, e você não tem tempo de maquinar maldade, você não tem tempo de sentir inveja, de sentir raiva, que são coisas que prejudicam o nosso corpo. Você, como um terapeuta, hipnólogo e um monte de coisa que eu sei que você é, mas que, como eu não anotei, me desculpe, não dá para citar todos os seus, todas as suas aptidões, mas quando nós estamos com raiva, se fizermos um exame de sangue, nosso sangue está tão contaminado quanto se tivéssemos usado substâncias tóxicas. Imagine como é importante cuidar das nossas emoções, né? Mas vamos falando no começo, né? Nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas insistem em fugir do agora, né? Todo mundo quer ostentar, quer mostrar que está bem, mas o verdadeiro mostrar que está bem é realmente estar bem. E muitas vezes, para a gente mostrar aqui o nosso verdadeiro bem-estar, muitas vezes nós precisamos, inclusive, acolher as nossas fraquezas. Hoje eu não estou bem. Eu não preciso mostrar que eu estou forte para todo mundo, todo o tempo. Até porque senão nós vamos viver num estado de vigilância constante. E aí nós vamos lá no cérebro reptiliano, né? Que era o nosso cérebro dos nossos ancestrais pré-históricos, que precisavam fugir dos animais na selva, né? Dos dinossauros, dos leões, e aí eles precisavam viver em um estado de luta ou fuga, né? Um estado permanente de vigilância. Só que eles tinham uma vida muito mais curta do que a nossa também, porque ou eles eram comidos, devorados por animais, ou às vezes diferenças climáticas e N situações da época levavam eles a ter uma vida muito mais curta do que a nossa, né? Então, esse estado de vigilância para eles ajudava eles a se manterem vivos naquele pequeno espaço de tempo que eles tinham. Mas imagine só, você viver num estado de vigilância por 10, 15, 20 anos, se preparando sempre para lutar ou fugir. Isso gera um desequilíbrio no nosso sistema nervoso que nós vivemos sempre preparados. E aí, explicando bem por cima mesmo, quando nós estamos nesse estado de luta ou fuga, o nosso corpo sempre está preparado para armazenar energia, porque eu vou precisar correr uma hora ou outra, vai estar sempre preparado para correr, né? E aí a gente vai ter um desequilíbrio na distribuição de sangue no nosso corpo, o nosso coração vai trabalhar muito mais rápido, e N situações que vão prejudicar o equilíbrio do nosso corpo físico, né? Sem contar que o guardar a mágoa, guardar o ressentimento também vão gerar esses estados de autopreservação, mas sim, como nós vamos viver nesse estado de vigilância, o desequilíbrio vai ser manifesto de uma forma ou de outra. O corpo da gente vai falar, para um pouco, né?
e muitas vezes nosso corpo vai nos jogar numa cama para ver se a gente consegue desligar desse estado de autopreservação, desse estado de mágoa, desse estado de ressentimento, desse estado de autodefesa constante, né? Que é o que as pessoas fazem muito hoje, né? Eu tenho que estar sempre bem, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou maravilhoso. E vivem uma busca constante da fuga da realidade, né? Interessante você falar nesse estado de luta ou fuga, porque o que me vem à cabeça? Essa questão de nós, quando não temos autoconhecimento, de estar nesse estado de luta ou fuga, de autodefesa em relação ao outro. Tudo que o outro fala me ofende. Tudo que o outro faz é para me ofender, é para me prejudicar, e automaticamente retroalimento esta negatividade. O cérebro reptiliano, como você bem disse, está sempre em alerta, nesse estado de luta ou fuga, e aí as pessoas estão sempre se degladiando, seja pai e filho, seja casal, colega de trabalho. É uma coisa impressionante, sabe, Anderson? Essa situação, esse estado de luta ou fuga, desse cérebro reptiliano ativado 24 horas, e a pessoa que não tem autoconhecimento, que não medita, ou até mesmo que, às vezes, não faz umas rezas, independente da religião, sabe? Tem esse estado alerta 24 horas por dia e acaba trocando, digamos, os pés pelas mãos, porque tudo é motivo para briga, tudo é motivo para autodefesa. É aquela coisa, eu vou atacar antes que me ataquem, entendeu? E o atacar, muitas vezes, Daniel, não é só o ataque físico ou verbal. Muitas vezes o atacar é o mostrar que eu estou melhor do que o outro. Também, né? É verdade. Porque às vezes a gente quer simplesmente mostrar. E aí entra em situações como dívidas, né, que vão trazer, porque se o meu vizinho compra um carro, eu tenho que ter um carro melhor do que o dele, porque eu sou melhor do que ele, e aí nós vivemos nesse estado constante de competitividade, né? De eu sou melhor. Então, muita gente fala assim de viver num estado de luta ou fuga, mas o estado de luta ou fuga nada mais é do que um estado de competição, seja ele pela vida, ou pela razão, ou muitas vezes simplesmente pelo direito de ser melhor do que o outro, né? Por que nós admiramos atletas? Por que nós admiramos, nos apegamos muitas vezes a um time de futebol? Nós defendemos um sistema muitas vezes religioso. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de o meu ser melhor do que o do outro. O meu estilo de vida é melhor do que o do outro. E quando a pessoa está bem, ela não quer saber disso. Ela quer saber de, cara, eu estou feliz e quero ver os outros felizes também. Ah, mas eu sou feliz com uma casinha na beira do rio pescando. Legal. Para mim, tá ótima aquela vida. Ah, mas o meu vizinho, para ser feliz, precisa ter 2 carros na garagem e roupa nova. Cara, parabéns pro meu vizinho. Se ele é feliz com isso, eu sou feliz com menos. E eu não tenho a necessidade de buscar ser melhor do que ele, buscar estar melhor do que ele, querer, muitas vezes, e aí muitas vezes a gente acaba sacrificando a nossa paz, sacrificando quem nós somos, porque eu falo que nós temos, muitas vezes, o direito de ser frágeis, né? De sermos, olha, não estou bem, né? E não tem demérito nenhum em aceitar muitas vezes menos, em nos acolher nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Olha, vamos dizer, eu não estudei,
e o meu amigo estudou. Cara, parabéns para ele. Eu vou ser feliz com aquilo, ou se não, eu vou olhar para dentro e vou buscar o estudo, mas não por causa que o meu vizinho tem, e sim porque eu quero uma vida melhor para mim, quero uma condição de vida melhor para nossa família, né? E aí eu vou buscar, mas não nesse sentido de competição, de um tem dois, eu tenho que ter três. Ou simplesmente, como você falou muitas vezes, casais que ficam se degladiando porque querem ter a razão, querem prevalecer em cima do outro. E aí, dessa competitividade, é que vem os sentimentos ruins, seja de inveja, de mágoa, de ressentimento e tantos outros, que acabam levando a esses desequilíbrios que vão se manifestar na nossa vida de forma física, né? Que às vezes a gente pensa que a doença ela vem só tipo assim, é um desequilíbrio natural. Não, não é natural o desequilíbrio, né? A natureza, ela é equilibrada, né? Tudo precisa do dia e da noite, o solo precisa da chuva, assim como a chuva, o mar precisa do solo para escorrer a água e voltar para os rios e voltar. Então, a natureza, existe um equilíbrio na natureza, né? E tudo aquilo que está em desequilíbrio vai manifestar uma hora ou outra esse desequilíbrio, né? Então, muitas vezes a gente pensa que a doença vem só de questões de mágoa, ressentimento, mas é muito mais profundo. E é aí que entra o trabalho do terapeuta, né? É aí que entra o trabalho do profissional que foi buscar o conhecimento para muitas vezes a pessoa falar assim, olha, eu não sei por que eu estou com esse problema, mas não sei a causa, né? Eu não tenho mágoa de ninguém. Não, às vezes você realmente não tem mágoa de ninguém, mas vive num estado de vigilância, de competitividade, de bloqueios colocados lá na infância, muitas vezes que estão a nível inconsciente. Você não tem mágoa de ninguém, mas o seu corpo está desenvolvendo uma série de furúnculos. Foi um caso que eu tive, sabe, Anderson? A pessoa diz que está tudo. Não, eu tentei fazer TRG com a pessoa, aí a pessoa reprocessa 40 anos em 20 minutos, está nascendo furúnculos nos membros inferiores e superiores, dolorosos. A dermatologista já passou remédios caros e fortes que não pode nem estar tomando constantemente e a questão não sanou. E aí eu pergunto, certo, você não tem mágoa de ninguém, tá tudo bem? Tá. E por que então esses furúnculos? Porque furúnculo é acúmulo de pus. Pus, automaticamente, é uma coisa putrefata. Algo de ruim que você alimentou durante muito tempo na sua vida, o seu corpo está gritando, eu não aguento mais, eu vou jogar isso aqui para fora de um jeito ou de outro. E aí você quer realmente que eu acredite que está tudo bem? Quando é que você vai olhar para dentro de si? Quando é que você vai parar, analisar a sua vida, desde a infância até hoje, e reconhecer que precisa de ajuda, aceitar a ajuda e entender que realmente que não tem nada errado em pedir ajuda, em aceitar ajuda. Se nós vivemos entrelaçados, não dá para dizer, para o mundo que eu vou descer. Não vai poder fazer isso. Problemas todos nós temos. Independente se hoje nós somos terapeutas, nós temos nossos desafios a enfrentar. Porém, hoje, com conhecimento, fica mais fácil de pedir ajuda aqui e ali, e às vezes não precisa pedir ajuda porque a gente já sabe o que fazer, já sabe lidar com as emoções, entende? Mas aí, é como você disse, né? Eu prefiro não ver, eu prefiro fingir que está tudo bem, e eu não
preciso de terapia. E aí a vida segue, o corpo reclama, o corpo está machucado, é normal, né? Enfim. É normal, né? Porque no mundo de hoje tá normal, né? Tipo assim, é, é, é até engraçado falar, né? Mas quando você fala em qualquer ambiente que você fala assim, olha, tô com uma dor de cabeça, mas 5 minutos vai aparecer alguém, olha, toma isso porque eu tomo também e tá fazendo bem para Sim. mim. Olha, tô com uma dor nas costas. Não, menino, olha, eu tenho isso daqui lá em casa, lá que olha minha. Ou seja, normalizou-se o desequilíbrio. Diabetes Normalizou. está normal, pressão alta é normal hoje em dia ter, dor de cabeça é normal hoje em dia ter, aí pela psicossomática, dor de cabeça. Pessoas que foram muito cobradas na infância. Dor nos ombros, na altura da omoplata. Pessoas que acham que tem que carregar o mundo nas costas. Dor na lombar, na altura do cóccix. Pessoas que não sabem se faz as coisas para os outros ou se faz as coisas para si. Fica aquele jogo de poder. A pessoa não se decide se ela quer ser boazinha com os outros ou se ela precisa ser boazinha com ela. Aí tá lá, cheia de dor na coluna, hérnia de disco, mas é normal, o médico falou que é normal. Sim, pelo conhecimento que ele tem, é normal. É, Porém, e ele vai tratar com as ferramentas que ele tem, que isso, vai passar o remédio. Só que o que o remédio faz? Remedia. Ele não cura, ele não traz a cura, ele não vai na causa. Ele vai remediar aquele dona estado. Isabel, E eu vou aí, passar um remedinho aqui, mas não tem cura. A senhora vai para o resto da sua vida carregar essa dor, essa hérnia de disco, essa dor na altura dos ombros, né, entre as omoplatas, e assim vai. e assim vai, né? E aí, muitas vezes, acontece os tumores, né? Que é o assunto de hoje, que são os tumores. Sem contar que você falou que muitas vezes as pessoas fogem da realidade, né? E aí nós voltamos no mês passado, que era o Setembro Amarelo, né? Falando sobre a questão do suicídio, né? Quantas pessoas, por não suportarem mais conviver com as dores, conviver com os sentimentos ruins, não conseguem enxergar uma saída, porque muitas pessoas têm resistência à busca da ajuda, à busca do conhecimento, e quando você não consegue enxergar uma saída que muitas vezes está mais dentro de você do que fora, Só dentro de muitas pessoas você. acabam atentando contra a própria vida. Quando não é uma doença que acaba levando essas pessoas a situações desagradáveis, né? A pessoa acaba tomando um rumo de como eu não consigo mais conviver com essa dor e não sei como sair dela, a melhor maneira é sair da minha vida. Né? Muito sério isso, o Anderson, muito sério, porque o pai da minha neta mais velha, ele cometeu esse ato. Porque, assim, se for ver ao nosso redor, ninguém sabe explicar. E hoje, com o conhecimento que nós temos, aí eu entendo que sim, ele não sabia lidar com a dor dele. Ele chegou muito jovem, não sei se tinha 30 anos. E aí chega um momento da vida que a pessoa pede ajuda entre linhas, né? Porque a pessoa começa a meter os pés pelas mãos, troca de namorada, troca de esposa, acha que é esta família que não está me fazendo bem, eu prefiro terminar esse casamento e partir para outro, achando que é o núcleo familiar que não está bom, porém é dentro de você. A dor é
sua, quem precisa aprender a lidar com ela é você, quem precisa saber onde está doendo é você, para que os outros possam te ajudar. Mas se nem você mesmo sabe onde dói, como é que vai se tratar isso? Então, essa questão realmente de pedir ajuda, essa questão de autoconhecimento é muito importante. E às vezes, coisas que assim, para mim e para você parecem banais, mas que para a pessoa que está passando pela situação é um oceano que está engolindo ela e ela não consegue sair. No caso dele, ele simplesmente não sabia lidar com as relações. Conheci um outro rapaz muito jovem que pensou nessa possibilidade pelo simples fato de ele ter conseguido ganhar muito dinheiro e ele não ter sabido lidar com isso. Ele perdeu todo o dinheiro, coisa de, assim, 50 mil, que para um garoto, que ele é muito jovem, ele trabalhando de uma certa forma, ele conseguiu, não foi nada ilegal, mas ele conseguiu ganhar muito dinheiro e ele não soube lidar com isso. E aí ele acabou parando de fazer aquela atividade, só que ele não soube lidar com o dinheiro e gastou tudo assim, aleatoriamente, brincando. E quando ele se viu sem dinheiro e ainda endividado, automaticamente ele pensou: a melhor saída é tirar a própria vida, assim eu acabo com tudo isso. Mas, graças ao nosso Criador, os terapeutas estão em ação, estamos na era da informação, né? Hoje em dia todos nós temos acesso à informação, e aí, em pouco tempo, em meses, fazendo terapia, ele hoje, assim, canta uma vitória muito grande. Ele diz que se sente outra pessoa, que entende que ele se colocou naquela situação e que ele hoje conseguiu sair, lógico, com ajuda, ele aceitou ajuda e está muito feliz. Voltou a, digamos, uma vida normal, estudar, trabalhar como jovem saudável que é. E olha, muito feliz de saber disso, sabe? Simplesmente por se conhecer, né, Marlene? Porque Marlene, a Marlene deve estar falando de Tu mim. tá fazendo muita live com a Marlene, né, Anderson? Então, muitas vezes, Isabel, é o que vai trazer a cura. É o calma aí. Estender a mão, buscar ajuda, né? Reconhecer, cara, eu não sei mais como sair disso. Mas antes de eu tomar uma atitude desesperada, eu vou buscar ajuda. Muitas pessoas falam assim: ah, mas é frescura, eu vou pagar para conversar com outra pessoa. Não, conversar, você pode conversar com qualquer pessoa. Muitas pessoas vão no bar, outras vão na igreja, outros conversam com os amigos, mas não é o conversar, é conversar com alguém que saiba fazer as perguntas certas, para que você vai encontrar as respostas certas para os seus problemas. Que é muito mais fácil falar assim: olha, você vai conversar com uma pessoa, às vezes, por problemas no casamento. O que a pessoa vai falar? O que é a cultura da moda? Ah, separa, rapaz, né? Ei, que é isso? Tem um monte de mulher sobrando aí, tem um monte de homem, homem que nem lá, então uma chuta, outra cata, né? E assim vai, né? E aí as pessoas, o conselho que você vai ouvir fora é isso. Ou se não, cara, olha, eu tô com um caroço aqui. Não, vai no doutor tal lá e toma tal remédio e faz o tratamento e olha, só que é sem cura, hein? Você vai ter que aprender a conviver com isso, né? Como no meu caso, que tive problemas com dependência química, né? O que as pessoas dizem, né? Na maioria das clínicas de tratamento para dependência. A dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. E você nunca mais vai ser saudável. Você é um adicto em recuperação. Ou seja, se eu estou com um problema que não tem cura, é progressivo e é fatal, por que eu vou lutar
lutar contra ele. Não é isso. Né? Por que muitas pessoas não conseguem encontrar o caminho de saída do mundo das drogas? Porque elas já sabem que é uma luta perdida. Né? Por quê? Ou pelo menos foi isso porque a que ciência... defenderam, né? Exatamente, porque a ciência vigente na época, que hoje a gente sabe que existem tratamentos, que existem curas, que a medicina mudou muito, a psicologia, a psicanálise, outras, a terapia TRG, tantas outras ferramentas hoje não são disponibilizadas para que haja realmente um retrocesso nesse estado que até então não havia retorno, né? E que no meu caso eu ouvi isso por muitos anos. E como eu sabia que era incurável, progressivo, e falei, tá bom, perdido por perdido, como nós falávamos aí, meus amigos, troco. Deixa Né? como E tá para ver continuar. como que fica. Já diz uma amiga minha, né? E continuar. Então, a gente tem que ver muito bem o tipo de conselho ou o tipo de informação que nós vamos conseguir. E é aí que entra o terapeuta, né? Sim, olha, vamos se dizer, voltando ao assunto de hoje, tenho um tumor, né? Ah, mas a medicina diz que não tem cura, que só operando, arrancando um pedaço do meu corpo, e assim vai. Mas calma aí, vamos trabalhar em conjunto, né, com a medicina. A medicina ela vai tratar o efeito, o efeito não, o sintoma, mas vamos com a terapia buscar a causa. Vamos olhar para dentro. Vamos entender o que essa luzinha vermelha no painel do meu carro está avisando. Porque muitas vezes não adianta só eu colocar água no meu radiador do meu carro, porque a luzinha de temperatura está acesa, se o meu carro tiver com problema de junta. A junta vai permitir que essa água se misture com o óleo e vai fundir meu motor. E muitas vezes o tratamento médico é o colocar água no radiador, né? Mas calma aí, vamos buscar entender melhor, né? Da onde vem esse trauma, esse bloqueio? Da onde que vem esses sentimentos? Né? Que 90%, 100% das pessoas que eu converso, que têm parentes ou que estão passando por problemas de doenças como tumores, como câncer, 99% das pessoas, quando eu converso, eu falo, ela tem mágoa de alguém? Eu conversando com um rapaz que trabalhava comigo, uma vez ele teve um câncer na mandíbula, né? E ela falou, não, eu tive um câncer aqui, operei e tal. Eu falei, você queria falar o quê para quem? Ele, como assim? O que você estava deixando de falar para os outros? Assim, simples assim, né? Ele falou, cara, eu nunca pensei nisso. Então, cara. Interessante. As pessoas não pensam porque elas não têm acesso à informação, né? Outra pessoa que eu atendi outro dia estava chorando muito que tinha perdido a irmã dela para essa doença e tal. E ela tinha mágoa de quem? Ah, ela tinha mágoa de XY. Eu falei, então. Simplesmente por não conhecer, né? Uma vida perdida pela falta de conhecimento, né? E, infelizmente, nós temos visto muito isso. Vidas perdidas simplesmente pela falta de conhecimento. E aí eu vou lá no versículo bíblico, eu como psicanalista cristão, né? Mas mistura religião com terapia? Eu não consigo separar o Anderson. Não tem como. As pessoas falam, não, trabalho. Quando você entra para trabalhar, os seus problemas ficam fora. Não ficam fora, assim como quem eu sou também não fica fora do consultório. Aquilo que eu acredito não tem como eu deixar quem eu sou fora do consultório, né? Ou
ou o contrário. Não tem como eu deixar o analista também fora de uma roda de bate-papo de amigos, né? Eu sou um todo, e o todo inclui o Anderson, que gosta de futebol, que gosta de religião, que é um estudioso de psicanálise, espiritualidade e desenvolvimento humano. Então, um versículo bíblico que fala, que Jesus dizia, era: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso. Né? E eu sou prova viva disso, porque estudando o que eu entendi a respeito de mim, quando eu compreendi que tudo bem, eu não sei igual todo mundo, sabe? Tudo bem, às vezes eu querer me recolher para o meu canto, nem todo dia a gente tá para oba-oba. Tudo bem, se eu não gosto de festa e as minhas amigas gostam, porque eu ia para as festas insatisfeita, porque todo mundo ia, e eu ia na manada, porque eu não tinha conhecimento. Então, conhecimento fez assim toda, não foi uma grande diferença, foi toda a diferença na minha vida. E aí você passa a se curar das suas mazelas emocionais, e aí fica mais fácil, a vida fica mais leve quando você se aceita, sabe, Anderson? E aí eu acho que fica menos propenso a desenvolver um câncer. Porque, como você disse, pessoas felizes não ficam pensando besteira, não pensam em fazer mal a ninguém, não quer saber da vida do outro, se o outro está bem, se está mal, para poder se comparar, para poder buscar o que o outro tem, porque ele tem, eu também quero ter. E é sobre isso. E você falou uma coisa aí que a gente vai conversando aqui, a gente vai pegando, pensando, né, situações, né? Você falou que você saía com seus amigos, ia para a balada, mas não estava feliz lá. Não estava para você ver. Por quê? Porque não era seu, né? Mas a necessidade, muitas vezes, de ser aceito socialmente, isso, né, nos leva a fazer essas situações. Estar em lugares ou situações que não fazem parte de quem nós somos, né? Mas como nós acreditamos que o normal é estar lá, a gente se força a estar lá, né? E às vezes a gente está num lugar onde está todo mundo feliz, infeliz. E muitas vezes nós estaríamos felizes trancados no nosso quarto, assistindo um filme, lendo um livro, dormindo, descansando, né? Exato. E muitas vezes a gente acaba se forçando a estar em situações que nós não gostaríamos, simplesmente por querermos ser aceitos por pessoas que também estão em busca de se aceitarem, né? Porque, exato. E aí nem elas se aceitam, mas elas vestem uma máscara de que estão bem e que aquele momento de prazer vai ser o que vai revigorar a vida delas para a próxima semana. E aí nós vivemos, mais uma vez, naquele estado de eterna insatisfação, né? Eu passo uma vida esperando o final de semana, porque eu espero esse final de semana chegar, aí eu vou ser feliz sábado e domingo. Aí eu tenho depois mais 5 dias de infelicidade para esperar os próximos 2 dias de felicidade. Já pensou? E aí a gente vê a vida passar. A gente vê a vida passar sem se conhecer, sem saber o que é importante para nós, né? O que me faz feliz, né? Quem sou eu? A pergunta de milhões, né? Isso. Que quando você pergunta para uma pessoa no consultório quem é você, a maioria das pessoas não sabe responder. Aí coloca títulos acadêmicos. O trabalho Exatamente. que presta. Aline, Graciele, beijo, gratidão por estarem aqui. E eu nem compartilhei com ninguém hoje, nem chamei ninguém, porque a última vez que eu tentei fazer isso foi aquele caso, a gente não conseguia entrar em live junto, né, Anderson? E aí hoje eu falei, olha,
depois a gente deixa gravado, coloca nos nossos Insta e tá tudo certo. E, para minha surpresa, as minhas amigas compareceram, mesmo sem serem avisadas. Coisa Sejam boa. bem-vindas, né? Tinha mais um outro rapaz aqui, o Benjamin, né? Estava aqui junto com a gente também, não sei se está aqui ainda, né? Mas é isso aí, Isabel, é o olhar para dentro, né? É a pessoa se conhecer, né? É a pessoa conseguir entender. E eu costumo falar para os meus clientes, você não precisa se mostrar fraco lá fora. O lugar de se mostrar fraco é aqui dentro. Né? Exato. Por isso que muitos artistas, cantores, jogadores de futebol, pessoas de destaque na sociedade, pagam caro para ter os seus terapeutas, para ter os seus analistas, os seus psicólogos. Por quê? Porque naquele momento, naquela 1 hora, naqueles 45, 50 minutos que eles vão estar no consultório, que eles vão estar ali no set terapêutico, é o momento deles tirarem a armadura, né? De falar, opa, calma aí, eu sou frágil também, eu também tenho meus medos, meus anseios, minhas dúvidas, mas eu não posso mostrar lá fora. E a gente ali é a hora. E a gente entende que as celebridades têm o papel deles no mundo, né? Porém, precisam saber quem são, para não se perder em meio ao glamour, né? Porque se glamour fosse sinônimo de felicidade, muitos não cometeriam atentado à própria vida, né? Você sabe, eu tive numa conferência em 2018, né, numa conferência no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, né? E o organizador dessa conferência, ele também mora lá. A Barra da Tijuca hoje, no Brasil, é o metro quadrado mais caro do Brasil, está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Não é a Avenida Paulista, não é Alphaville. O metro quadrado mais caro do Brasil está na Barra da Tijuca, né? E ele estava dizendo que aquele lugar é o lugar que tem o maior número de suicídios por metro quadrado do Brasil. Ou seja, é até incongruente. É um lugar que moram as pessoas mais ricas do país, mas é o lugar que tem o maior número também de atentados contra a própria vida. E aí você fala assim, é nada, porque eu não vejo. Realmente você não vê, por quê? Porque não sai na mídia. Porque são pessoas de poder aquisitivo, são muitas vezes artistas que atentam contra a própria vida, e às vezes são socorridos e curam e saem e não aparecem na mídia, né? E muitos conseguem, é claro, né, também, mas é o lugar que tem o maior número de pessoas endinheiradas, né, que teriam tudo, teoricamente, para serem felizes e acabam cometendo esses atentados contra a sua própria existência. Ou seja, não é o poder, não é a quantidade de dinheiro, não é o lugar que você mora que muitas vezes vai trazer o aconchego, o quem você é. Claro, muitas pessoas buscam, e como a gente falou, não é hoje, graças a Deus, muitos desses influenciadores, esses artistas estão saindo dos seus armários e assumindo, olha, eu tenho meu terapeuta, eu tenho meu psicólogo, eu tenho meu coach, né? Por quê? Porque elas estão mostrando, cara, ó, tá vendo? Eu que sou o importante artista, busco ajuda, cara, vai buscar também. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de buscar ajuda, porque eu busco. Né? Porque a gente até então via essas pessoas como alguém fora da curva, né? Sem super problema algum na vida, né? Sem problema algum na vida. E hoje muitos têm mostrado, olha, calma aí. Oi? Lembrando, Anderson, fazendo um adendo aqui, que nós não estamos dizendo que para ser feliz tem que ser assim, morar embaixo da ponte. Não é isso, não. Sabe? Porque, como a gente aprendeu lá desde sempre, nossa tataravó, nossa bisa, nossa avó, que passou para nossa mãe, que passou para a gente, rico não herdará o reino dos céus. Não é verdade. Quem não herda
reino dos céus é quem não tem amor no coração. E para não ter ou ter amor no coração, independente se é rico ou pobre, financeiramente falando, né? Então, só para o pessoal não achar, e o Anderson e a Isabel falaram na live que não precisa buscar dinheiro. Nós não dissemos nada disso. O dinheiro, ele é maravilhoso, ele é ótimo servo. O que nós estamos dizendo é que ele não é bom senhor, ele não é bom patrão, ele não é bom amo, mas ele é um excelente servo. Ele nos serve maravilhosamente bem, ele sana as nossas necessidades físicas, né? Ele contribui para que a gente possa viajar, pagar bons tratamentos, seja estético, seja médico, é maravilhoso e ele é sempre bem-vindo nas nossas vidas. O que não podemos é, se eu não tiver dinheiro hoje, eu sou infeliz e eu não vou fazer mais nada da vida porque eu estou deprimida, porque eu estou sem dinheiro hoje. Sim, se você continua vivo, a vida continua, vamos correr atrás, né? Para isso você tem saúde, para isso você tem 2 pernas, 2 braços, e temos que ser felizes hoje com o que temos na mão, para que aí o que você quer possa vir futuramente. Agora, se você ficar esperando para ser feliz só quando tiver aquela conta recheada, o dinheiro não vai cair do céu, não. Você precisa fazer dinheiro, né? Que nós aprendemos que nós não ganhamos dinheiro, que nós não somos crianças. Quem ganha dinheiro é criança, adulto faz dinheiro com o seu esforço, com o seu trabalho. Exatamente. Como você falou, né? Nós não estamos fazendo uma apologia ao desapego, né? Mas sim que você não coloque todas as suas fichas no apego, né? Primeira coisa é você saber quem você é. E eu sempre falo, né? O dinheiro, ele é um potencializador de quem nós somos. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa melhor ainda com o dinheiro. Eu vou poder ajudar as pessoas, vou poder favorecer amigos, vou poder dar uma vida melhor para minha família, né? Vou poder pagar um bom tratamento, né? Pagar um bom terapeuta, né? Sim. Para mim poder ser frágil também, muitas vezes, né? E se a pessoa ela é má, ela também vai fazer más coisas com o dinheiro. O dinheiro, assim como uma faca, ele é uma ferramenta que vai potencializar aquilo que nós somos. Muitas vezes as pessoas falam assim, tá vendo? Mas o cara ficou rico, ficou mesquinho. Não, ele sempre foi mesquinho. Ele só não tinha dinheiro. E quando ele teve dinheiro, ele manifestou quem ele era, né? Assim Sim. Como também, a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa ficou rica e doou toda a sua riqueza para a instituição de caridade, né? Eu vou trazer uma pessoa aqui que muitas pessoas, por questões religiosas, muitos concordam, outros não com ele, né? Chico Xavier, né? Ele foi o maior vendedor de livros do Brasil na sua época. E até hoje vende-se muitos livros dele. E ele morreu, entre aspas, pobre. Foi falta de dinheiro? Não. Ele teve muito dinheiro passando pela sua mão, mas ele destinou aquele dinheiro à caridade, né? Sim. Então, o dinheiro foi um potencializador da missão dele, né? Assim Isso. Como tem muitas pessoas que, pelo seu dinheiro, fazem guerras, matam. O dinheiro vai mostrar quem nós somos, né? Verdade. E a terapia também, né? Então, para a gente estar indo que já faz mais de 1 hora que nós estamos aqui, 1h10 mais ou menos que nós estamos aqui, daqui a pouco o Instagram pode estar derrubando a nossa live. Então, e pra gente podemos encerrar por hoje, né? Para a gente ir caminhando para o final, qual seria a mensagem que você tem a deixar para as pessoas que estão passando por problemas, estão descobrindo hoje que tem um ente na família que está passando por um problema desses de estar com um ente querido, com um câncer, com um pequeno nódulo no seio, na próstata,
né, famílias que estão desesperadas aí, sem saber o que fazer nesse momento do diagnóstico. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Olha, eu imagino que seja assim um momento de que o chão some dos pés. Porém, como eu disse há pouco, enquanto há vida, há esperança. E se nós somos essência divina, e estamos aqui para nos experienciar e principalmente para ser feliz, por mais desafiador que esteja sendo o momento, busque o que é ser feliz, porque só assim o corpo vai reagir ao que está maltratando ele. Pessoas felizes não só deixam de fazer mal às outras, pessoas felizes principalmente fazem bem a si próprio. E a felicidade é o único caminho pelo qual o corpo se sente amado e reage a essa situação. E eu vou sempre bater na mesma tecla. Quando eu entendi que ser feliz é a meta, busque a felicidade. Onde que ela está? Como encontrar? Lógico, temos que ter tratamento, uma vez que o corpo adoeceu, ninguém está aqui dizendo que não é para buscar tratamento médico. Isto é fundamental, porém também se faz extremamente necessário a busca da felicidade através de terapia, através da sua religião, a qual você acredita, enfim, rede de apoio. Tem que ser só familiar? Não. Às vezes a família não está perto, então se tem outra pessoa que possa ser a sua rede de apoio, se apoie nessa pessoa, aceite ajuda, toda ajuda é bem-vinda. Tudo que for para o nosso bem-estar físico, mental e emocional é bem-vindo. Gratidão, Isabel, né? Realmente, nós temos que buscar, sim, a felicidade, né? Buscar olhar para dentro, se aceitar e amar. Porque quando a gente se ama, né, a gente não tem como não amar o outro, independente dos defeitos ou das qualidades do outro, né? Exato. E eu gostaria de deixar um trabalhinho de casa para as pessoas que estão vendo, aquelas que vão ver essa live, né? Tem um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu não lembro. Maravilhoso. E eu gostaria de aconselhar as pessoas, quem não quiser ler, né, quem quiser um caminho mais rápido, tem o link, né, no YouTube desse vídeo, desse audiolivro, gratuito. Maravilhoso. Então, quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais de como nós podemos nos despir das armaduras, eu vou aconselhar a audição desse audiolivro, ou, claro, quem quiser comprar o livro, é uma verdadeira história de mudança de mentalidade, né, Isabel? A gente estar se despindo do nosso eu, que muitas vezes esse nosso eu, essa armadura, ao nosso ver, está nos protegendo, né? Mas chega uma época que nós precisamos nos despir dela, né? Todo cavaleiro, todo guerreiro precisa de uma armadura, precisa de uma farda para ir para a guerra. Mas existem momentos que nós precisamos tirar a armadura para cuidar das feridas, para pisar no chão, muitas vezes, e sentir a conexão com a Mãe Terra. Ganhar um abraço. Ganhar um abraço, estar perto das pessoas que nós amamos. Nós não precisamos, muitas vezes, das armaduras, né? Então, muitas vezes, a gente precisa pegar um final de semana, tirar a armadura, pisar na terra, abraçar, beijar, e muitas vezes a armadura vai dificultar isso, né? Então, eu gostaria de deixar essa recomendação de livro ou de audiolivro para as pessoas, para elas adquirirem um pouco desse conhecimento. A Marlene aí falei dela, ela veio aí. Seja bem-vinda, Marlene. Mas nós já estamos indo, minha querida. Obrigada por aparecer.
finalzinho. Mas é isso aí, gente. Foi um prazer imenso, mais uma vez, estar com a Isabel. Né? Muito gratidão. Eu sempre falo que se a gente for conversar, a gente vai precisar fazer arrumar uma plataforma para não derrubar a gente. Tem que ser um simpósio, não uma live. Mas muita gratidão mesmo. Excelente indicação de livro. Muito obrigada por estar aqui comigo, compartilhando essa live nessa tarde, viu, Anderson? Prazer foi meu mais uma vez, Isabel. Como eu falei desde o começo, é um prazer imenso estar com pessoas como você, como a Marlene, como nossos amigos aí de Orange, né? Nós fazemos parte de uma comunidade que tem nos conectado, né? E tem feito muito pelo nosso desenvolvimento também. Não é porque nós temos algum conhecimento que nós não precisamos estar em comunidade até para manter a nossa chama acesa, né? Essa troca de experiência, de conhecimento, essa troca de esse networking enriquece cada vez mais todos nós, né? E isso, quem nos possibilitou foi estarmos hoje na comunidade da Orange, né? Que eu fortemente recomendo aí, quem não faz parte da família Orange, né? Busque conhecer, se você não conhece, conversa com o amigo, com a Isabel, com a Marlene, com os outros terapeutas que fazem parte desse ecossistema, que tem agregado muito nas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que vai agregar na vida das pessoas que também estiverem conosco aí. Mais uma vez, gratidão imensa, Isabel. Prazer imenso estar com você. E a gente se vê nas próximas aí. Tá certo. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, hein, Isabel. Falou.